Turma, conseguiram entender? Alguma dúvida em relação a isso? E aí, turma, hoje nós ficamos de eu mostrar para vocês em si a metodologia, tá? Eu depois irei mandar, comentando aqui com vocês, o e-mail que vocês vão enviar, tá? Para poder fazer a avaliação. E a devolução vai ser no próprio e-mail de vocês, na própria resposta, tá? Então, vou dar olhada no projeto de vocês, vou dar a nota e encaminho para o próprio e-mail em resposta. Aí uma situação, turma, que eu quero comentar com vocês. O que vocês acham de modo geral, a gente deixar para ter essa parte, a parte final do projeto, depois que vocês me entregarem? Porque, assim, pelo que eu estou percebendo, tem muito aluno que ainda não fez muita coisa do projeto. Então, eu estou pensando em deixar para dar a metodologia, o cronograma, referência, que é a parte final, depois dessa primeira avaliação. Que aí vocês ficam, teoricamente, com a cabeça mais tranquila só para finalizar a questão do projeto inicial. Ou vocês querem que eu faça logo, já dê a aula de metodologia? Porque minha preocupação é dar aula de metodologia agora e depois vocês vierem de novo questionar a metodologia, perguntar. Não, Taliene, não precisa colocar referências, tá? A referência ela só vai ser avaliada, analisada depois. O foco principal vai ser só o que eu pedi e, lógico, precisar fazer adequadamente a citação, não esqueça disso, tá? A Valéria diz que quer que dê logo metodologia. O que vocês acham? Posso falar da metodologia? Lembrando que não precisa entregar agora a metodologia. Certo, então vou colocar aqui os slides para a gente falar sobre metodologia. Certo, então vou falar sobre metodologia para vocês, tá, Yasmin? E aí, na próxima aula, a gente fala sobre o cronograma e referência, porque a metodologia ela é um pouco extensa. Isso, Bruno, ainda tem um sumário e tem um resumo, só que essa aí vai ser a parte final, tá? Não precisa entregar também agora. Lembrando que vocês têm que focar muito nesse slide aqui, que eu estou retroprojetando aí projetando para vocês, tá? Capa, folha de rosto, sumário, resumo. Esses são os elementos que tem que ter no trabalho. Só um momento, Diva. Isso, verdade, Divani. O dia 15 é uma sexta-feira. Mas não tem problema, não. Vocês podem enviar até dia 15, tá?
Já que eu falei anteriormente, já está gravado, pode ser até dia 15, sem problema nenhum. Que aí eu tenho um prazo, de qualquer maneira eu vou ter um prazo para corrigir, tá bom? Então pode ficar dia 15 mesmo. Obrigado. Não. O que vocês vão entregar agora até dia 15? Gente, não necessariamente vocês precisam esperar até dia 15, tá? O prazo final vai ser dia 15, mas se quiser mandar antes, pode ir mandando, sem problema nenhum. O que vocês vão me mandar até dia 15, que é a primeira avaliação, que é a primeira nota? É capa, folha de rosto, introdução, justificativa, problema, hipótese, objetivo e fundamentação teórica. Todo o restante do projeto, dos outros elementos, vai ser entregue no segundo momento, que já é a segunda avaliação, tá? E era um outro ponto que eu queria conversar com vocês, turma. Turma, nós não vamos ter mais amostra científica, tá? Nós não vamos mais ter aquela apresentação que eu faço todos os semestres com os alunos. Diante disso, a segunda avaliação de vocês vai ser o projeto completo, tá? E quando é que vocês vão me entregar esse projeto completo? Tudo indica que vocês vão me entregar o projeto completo até o dia 12 de junho, tá? Aí sim vai ter todos os elementos. Yasmin, infelizmente nós já conversamos com o NDE, conversamos com o coordenador, a gente não tem mais previsão de retorno e em outra situação, se nós retornarmos, eles vão solicitar que tenha o mínimo de evento possível, que evite o máximo de o mínimo de aglomeração, né? Então, como a turma é muito grande, como existe a possibilidade desse evento aglomerar gente demais, já foi solicitado que esses eventos comecem a ser cancelados. Então, infelizmente, nós não vamos ter nossa amostra científica. Quem sabe no próximo semestre a gente não possa fazer, tá? Mas, infelizmente, agora não tem mais como. Então, não tem mais mostra científica. O que vai ter para a segunda nota é a avaliação pelo professor Wellison do projeto completo. Então, turma, vamos falar um pouco sobre os aspectos metodológicos, tá? Do projeto de vocês. Gente, inicialmente, a metodologia, ela não tem limite de página, tá? Isso vai depender do seu trabalho. Pode ter trabalho que a metodologia vai dar meia página ou uma página. Como vai ter trabalho ou projeto que a metodologia vai dar 3, 4, 5 páginas. Isso vai depender do quê? Do que você vai realizar, do que você vai fazer. Então, possivelmente, uma pessoa que vai fazer uma revisão de literatura, é muito comum revisão de literatura ter uma metodologia bem pequena, geralmente meia página, no máximo uma página. Já, por exemplo, os alunos de iniciação científica, os alunos que fizeram trabalhos experimentais, eles acabam tendo muita metodologia, né? E eles acabam acrescentando essa metodologia, acrescentando um grande volume de página, porque eles têm, por exemplo, realização de MIC, realização de CBM, isolamento de bactéria, atividade antioxidante e outras metodologias. Falei aqui só sucintamente para vocês. Então, acaba facilitando que ele escreva muito mais, tá? Então, essa questão de página na metodologia, nós não temos um padrão de quantidade, tá? Outro ponto, gente, vocês vão utilizar o termo metodologia, tá? Não é para usar materiais e métodos, estudos metodológicos, procedimentos metodológicos. O termo a ser usado é metodologia. E o que seria metodologia? A metodologia, vocês vão descrever o detalhe de como você vai realizar o trabalho.
Gente, não esqueça que nós estamos falando de projeto de pesquisa. Mesmo que você já executou o projeto, não esqueça de colocar a metodologia de vocês sempre no futuro, tá? Será realizado o MIC, fará o isolamento da bactéria, mesmo que você já fez. Você tem que colocar o projeto sempre no futuro, tá? Então, metodologia é a explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda a ação desenvolvida no método, que é o caminho do trabalho de pesquisa. Então, de modo geral, o que vai ter na metodologia? Esse slide ele fala bem abrangente, mas aí cada trabalho vai ter as suas peculiaridades, né? O que é feito ou não. Então, na metodologia, a gente vai colocar o tipo de pesquisa. Então, turma, só um momento. Então, turma, há necessidade, por exemplo, na metodologia, vocês colocarem aquele. Qual é o tipo de estudo do trabalho de vocês? Se ele é descritivo, se ele é quantitativo, se ele é qualitativo, se ele é experimental, se ele é um estudo de caso, se ele é uma pesquisa de campo, se é uma revisão de literatura. Então, a metodologia ela tem que ser informada de que tipo de estudo é o seu. E aí eu coloquei um exemplo aí para vocês de dizer o seguinte: a metodologia, gente, geralmente ela não é só um estudo, tá? Então você não vai colocar lá, minha pesquisa é quantitativa, mas é só quantitativa. Oi, Bruno, tá escutando? E Lucas, isso vai depender muito da maneira com que você organizar. O que é que acontece? É necessário você determinar cada passo. O que é que acontece? O que é a metodologia? A metodologia, sabe como é que eu sei que uma metodologia ela tá boa? É eu ler ela e saber que eu tenho capacidade de executar aquele experimento. Então, isso significa o quê? Se você não escrever o detalhe adequado da metodologia, quando uma pessoa for pegar o teu projeto, ele não vai conseguir executar, tá? Então, de modo geral, é importante você detalhar, sim, cada passo, tá? Então, é uma sugestão que eu dou. Por quê? Metodologia, ela precisa, de modo geral, executar todas as etapas. Se eu entregar o teu projeto para uma outra pessoa, essa outra pessoa vai ler e vai conseguir executar o trabalho, tá? Então, minha sugestão é que tu realmente faça todos os detalhes. Lógico, você pode, como se diz, não precisar também colocar muitos detalhes, tá? Mas pelo menos a maioria dos processos. Então, turma, como eu estava falando para vocês em relação a essa característica do tipo de estudo, toda pesquisa ela tem um tipo de estudo, descritivo, experimental, quantitativo, documental. Então, vocês precisam colocar isso na metodologia do projeto de vocês. Geralmente, eu coloco no início, tá? Logo depois do termo metodologia, eu já começo a dizer que meu estudo ou esse projeto ele tem um estudo descritivo, um de qualitativo, quantitativo, tá? Ótima pergunta, Yasmin. É, a metodologia, Yasmin, dependendo de como é o teu processo metodológico, você é obrigado a citar autores. Por exemplo, vou dar um exemplo na parte experimental. Se por acaso, você está fazendo o MIC, a concentração inibitória mínima, essa metodologia ela não é tua. Tu pegou ela de algum lugar e tu tá escrevendo a metodologia no teu projeto. Ou seja, tu tem que citar de quem é essa metodologia ou qual metodologia tu segue. Se eu não me falha a memória, Yasmin, o teu é aplicação de questionário. Vamos imaginar que o teu questionário é um questionário validado, é um questionário que já existe. Então, tu tem que citar de quem é o questionário, da onde tu está pegando aquele questionário. Então, essa questão de dizer
que a metodologia ela tem que ter citação ou não, vai depender da tua metodologia. De modo geral, a gente acaba citando, tá? Por exemplo, vocês vão colocar lá na metodologia de vocês, o trabalho é descritivo, o trabalho é quantitativo. É interessante tu definir, fazer o conceito o que é quantitativo, o que é descritivo. Aí tu pega o livro de metodologia, artigos de metodologia, e lá tem explicando o que é o quantitativo. Aí tu coloca o conceito e coloca os autores. Isso, Valéria, desse jeito mesmo. O isolamento dos micro-organismos será realizado de acordo com a metodologia preconizada por Clark, tá? Isso mesmo. Lembrando que a citação, ela é obrigatória quando a metodologia, o que você faz não é seu. Agora, quando é seu, não há necessidade de colocar a citação. De modo geral, quem trabalha com dados experimentais vai ter que colocar a citação, tá? Turma, uma outra situação nesse tipo de pesquisa. Minha sugestão, que vocês não coloquem que o trabalho de vocês é uma pesquisa de campo, que o trabalho de vocês é uma revisão bibliográfica. Por quê? Porque todo trabalho é uma revisão bibliográfica, todo trabalho é uma pesquisa de campo. Então fica redundante você colocar isso, tá? Porque são informações intrínsecas, não precisa, tá? O que mais que você deverá colocar na metodologia? Você vai colocar o instrumento utilizado, tá? O que você vai utilizar para executar a sua coleta de dados? Eu vou utilizar questionário, eu vou utilizar entrevista, observação, diário de campo, filmagem, foto, pré-testes. Esse aqui é um exemplo para quem vai aplicar questionário. Nessa situação aqui de instrumentos utilizados, para quem não vai aplicar questionário, que é experimental, tu vai utilizar aqueles termos lá aqueles termos utilizados para pesquisa experimental mesmo, micro-organismo do estudo, primers utilizado, tá? E uma outra sugestão que eu dou para vocês. Eu prefiro, né, no sentido de organização, não é que vocês precisam fazer isso, mas eu acho muito mais organizado quando a pessoa divide a metodologia. Como assim? Quando a pessoa divide, por exemplo, tipo de estudo, quando a metodologia ela é dividida por sessões e não um texto corrido. Quando eu falo, Victória, pesquisa de campo, eu estou falando assim, o que é pesquisa de campo? Muitas vezes os alunos acham que pesquisa de campo é você ir lá para a Rua Grande e fazer uma pesquisa para quem não está no isolamento. Não, pesquisa de campo é qualquer trabalho que eu saio da minha comodidade e vou realizar ele. Por exemplo, se eu vou para a biblioteca fazer um levantamento de livros de farmacologia que tem lá, isso é uma pesquisa de campo. Se eu vou lá para a praça de alimentação e faço uma pesquisa para saber quais são as bactérias que tem naquelas bandejas, isso é uma pesquisa de campo. Por isso que se eu estou na minha casa e faço um levantamento dos casos de tuberculose em Imperatriz pelo Sinan, isso é uma pesquisa de campo. Por isso que eu estou falando para vocês que, de modo geral, toda pesquisa ela vai ser de campo. Não há necessidade de colocar esse termo. Independe, tá? Essa questão de pesquisa de campo não precisa ter questionário, tá? Pesquisa de campo é você ir ao campo, você ir em algum local realizar ela, tá? Agora, por exemplo, se você vai aplicar um questionário, perfeito, também é pesquisa de campo. Mas a minha sugestão é que não precise colocar o termo pesquisa de campo. Além disso, na metodologia, é necessário vocês colocarem como que vocês vão organizar os dados de vocês, tá? Como assim? Vocês precisam colocar lá que se os dados que vocês obtiverem vai ser utilizado análise estatística, se for utilizar análise estatística, se vai ser quais os testes que vão ser utilizados, se é o teste student, se é o Shapiro-Wilk, qual o programa, se é o GraphPad Prisma, Biostata, EpiInfo,
Vocês precisam colocar isso. Quem não vai utilizar estatística, precisa também colocar como vai ser os dados de vocês, tá, gente? Ah, eu vou organizar os dados em valores absolutos e percentuais, utilizando o Microsoft Word e o Excel, tá? Então, há necessidade de vocês organizar esses, dizer como é que vai ser organizado os dados, certo? Nesse próximo slide que eu vou mostrar para vocês, só um momento. Só um momento, turma. Vou responder as questões. Yasmin, em relação à tua pergunta, quem vai trabalhar com dados que envolvem seres humanos, direta ou indireta, precisa do comitê de ética. Lembrando que o projeto você vai fazer e depois que o projeto estiver pronto é que vai ser submetido na plataforma Brasil para o comitê de ética. Então, lá na tua metodologia, tu vai dizer que o projeto seguirá a resolução número 466 de 2012, que trata de pesquisas que envolvem direta e indiretamente seres humanos, tá? Mas para tu aplicar o questionário já tem que estar com o comitê de ética. Karen, quando o teu trabalho ele é revisão de literatura, aí sim, tu pode colocar. É uma pesquisa documental, porque você vai analisar documento, então teu tipo de estudo também é documental, e aí você coloca, é um estudo documental e de revisão de literatura. Se tu vai fazer gráficos e tabelas, ainda coloca, e quantitativo. Bárbara, não entendi. Colocar na chamada. Como assim? Deixa eu dar uma olhada aqui. Você já está aqui, Bárbara, como inserido já. Certo. Turma, no próximo slide, nós temos eu coloquei aqui um exemplo de organização da metodologia, tá? Então, a metodologia, ela descreve o universo a ser pesquisado, delimitando, né? Então, você precisa dizer quantos questionários vai ser aplicada, quantas pessoas você vai aplicar, quantos micro-organismos você vai utilizar. Então, é importante você já colocar na metodologia e especificando isso, tá? É preciso colocar o tipo de amostragem a ser utilizado, ou seja, como serão esses indivíduos. Quando eu falo tipo de amostragem, eu vou aplicar questionário só para mulheres, só para homens, de qual idade, tem que fazem, o que eles fazem, qual é o critério que você vai utilizar para selecionar o teu entrevistado, tá? E aí, turma, nesse quadro, né, que eu estou mostrando aqui para vocês, esse quadro ele tem algumas subseções que a metodologia pode ter, tá? Então, por exemplo, quem for aplicar questionário, eles podem seguir essa regra aqui que eu coloquei nesse quadro, ó, tipo de pesquisa, local de pesquisa, amostra, coleta de dados, análise dos dados, os aspectos éticos, tá? Então, de modo geral, vocês podem seguir essa característica aí. O que seria o tipo de pesquisa? Então, deixa eu só me recordar aqui. Introdução é a primeira, é um, problema 2, justificativa 3,
hipótese 4, objetivo 5, fundamentação 6. Então, a metodologia vai ser o tópico 7, né? Então, 7, metodologia. Aí vocês podem colocar 7.1, tipo de pesquisa, 7.2, local de pesquisa, 7.3, amostra, 7.4, coleta dos dados, 7.5, análise dos dados e 7.6, aspectos éticos, tá? Lembrando que quem faz trabalhos experimentais, como o Lucas colocou também aí, vocês já não vão seguir basicamente essa ordem aqui, porque vocês vão ter outro nome de sessões, tá? Isolamento do micro-organismo, armazenamento do micro-organismo, preparação do extrato bruto hidroalcoólico, coleta da espécie vegetal e assim por diante. Então, o tipo de pesquisa, vocês vão colocar o tipo de estudo, se é quantitativo, qualitativo, local da pesquisa, onde vocês vão realizar a pesquisa. A pesquisa será realizada em uma clínica de estética privada, particular do município de São Luís, tá? A pesquisa será realizada em uma instituição de ensino superior privada de São Luís. Lembrando, turma, que evite colocar o nome dos locais aonde vocês vão fazer. Principalmente são empresas, né, particulares aí, tá? Local da pesquisa será realizado no laboratório de parasitologia da Universidade Selma, tá? Amostra, né? Nesse caso aí, quais são os clientes, quais são os entrevistados de vocês? Como é que vocês organizaram? É em grupo, é separado? Coleta de dados, como é que tu vai coletar esses dados? Através de questionário? Quantas perguntas tem um questionário? Qual vai ser a data de aplicação desse questionário? E o 5 é a análise dos dados, né? Como é que você vai organizar esses dados? Vai ser em tabela e gráfico? Vai utilizar quais programas? Vai ter aplicação de testes estatísticos? E, por último, aspectos éticos. Quem tiver que ter os aspectos éticos, vocês podem até utilizar essa frase que eu vou dizer para vocês, padrão, tá? O projeto seguirá a resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, que trata de pesquisas que envolvem direta e indiretamente seres humanos. Isso significa que vocês irão submeter o projeto à Plataforma Brasil para conseguir o comitê de ética, tá? Olha só, o projeto, lembrando que vai ficar gravado, tá, Yasmin? Mas vou repetir aqui. O projeto seguirá a resolução número, pode até abreviar o do termo número, tá? Número 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. O projeto seguirá a resolução 466 barra só um momento, eu acho que eu vou escrever, talvez fica melhor. Pronto, Yasmin. E para quem mais precisar, tá? Bruna pergunta, prof, quando o projeto não utiliza esses dados todos? Como assim, Bruna, não utiliza esses dados todos? Não compreendi. Quando você fala não utiliza esses dados todos, é que não vai fazer questionário, não vai aplicar questionário, é isso? Então, se você não for aplicar questionário, se você não envolver seres humanos de jeito nenhum, no sentido de pegar informações,
você não precisa colocar essa parte, aspectos éticos, não, tá? O seu trabalho não vai precisar de aspectos éticos. Nesse caso, se eu não me engano, teu trabalho é só uma revisão de literatura, tá? Ana Carolina, não coloque o nome do hospital e não coloque a localização dele em coleta de dados, não, no local de pesquisa, não. Você vai colocar que o trabalho será realizado em um hospital regional, referência nisso, nisso e nisso, que está localizado no município de São Luís. Mas não precisa dizer o nome do hospital, não precisa dizer o endereço na avenida, a rua, tá? Evite expor esses ambientes, porque os dados que você vai obter pode ser dados que acabam sendo não agradáveis para esses estabelecimentos e a gente pode sofrer uma sanção disciplinar, tá? Então não é muito bom, não. Turma, lembrando que vocês precisam, na metodologia, quem for fazer a metodologia em forma de sessão, precisa organizar as sessões, primária, secundária, terciária, elas têm que ser diferentes uma da outra, tá? E uma sugestão, prof, mesmo sendo revisão, posso fazer questionário com pessoas? E, Bárbara, se você está falando que é uma revisão de literatura, não é para aplicar questionário com pessoas. O que acontece é, quando a gente fala revisão de literatura, a gente está falando que a gente vai fazer uma análise de documentos, de artigos, de livros, de manuais. Você pode fazer uma revisão de literatura, que é a parte inicial, como também tu pode aplicar um questionário, tá? Só que se você aplicar questionário, a sua pesquisa ela não é só de revisão de literatura, ela é também descritiva, ela é também quantitativa, entendeu? E mesmo você intitulando o seu trabalho como revisão de literatura, se aplicar questionário com pessoas, precisa do comitê de ética. Então, vai ter que enviar o projeto para a plataforma Brasil, tá? Deu para compreender? Uma sugestão para os alunos é que estão fazendo revisão de literatura. Turma, baixa alguns artigos que falam sobre revisão sistemática. Coloca no Google. Hipertensão arterial, revisão sistemática. Vai aparecer vários modelos de artigo de revisão. Segue a metodologia daqueles artigos. É só fazer Ctrl+C, Ctrl+V e adaptar para o seu projeto. As bases de dados que eles utilizam, o período que eles utilizam, as palavras-chave, como é que eles buscam, tá? É muito interessante quem fizer revisão de literatura que faça através de revisão sistemática. O artigo, o trabalho, ele fica mais sólido, fica mais interessante. Perfeito, Aurora. Gente, eu vou dar uma dica aqui para vocês do que está acontecendo atualmente. Comecem a pensar em estratégias de projeto ou de trabalho para o TCC2, porque ninguém sabe o fim dessa pandemia, ninguém sabe se nós vamos poder, daqui a algum tempo, estar aplicando esses questionários, ninguém sabe se a gente vai ter tempo para ir buscar essas informações em hospitais, em laboratórios, e isso pode depois dificultar o desenvolvimento do artigo de vocês, do TCC2. Eu simplesmente estou com uma aluna que o trabalho dela era experimental, ela não conseguiu fazer por causa de todo esse processo e agora ela só tem um mês para fazer uma revisão de literatura, tá? Então comece a pensar nisso, é isso mesmo, Lucas. Tá? Já eu não estou, né, botando medo não, mas só alertando. E espero que a gente retorne em agosto. Mas e se a gente não retornar? E se eles dificultarem o acesso? Né? Tá tendo reuniões aí que eles querem colocar 10, 15 alunos numa turma. E aí, como é que vai ficar a nossa situação? Então, comece a pensar também em revisão aí para vocês poderem defender o artigo de vocês, tá?
Mas aí a vantagem é que vocês ainda têm praticamente 6, 7 meses para fazer o trabalho de vocês, né? Agora imagina os alunos que têm que defender o trabalho agora em junho e não fizeram praticamente nada, porque o semestre todinho foi em isolamento. Vão ter que fazer revisão em um mês, só vão ter um mês para fazer a revisão. Gente, outra sugestão é os alunos que. Que bom, cara, que tá dando certo. O que é que acontece? O, os alunos que fizeram revisão de literatura, a minha sugestão é que já não divida em sessão, que faça texto corrido mesmo, tá? Porque a metodologia de revisão de literatura ela é mais curta, e aí não precisa dividir em sessões. É verdade, Yasmin, é bem frustrante e por incrível que pareça, eu estava com esperança que com 20 dias de isolamento era o suficiente, né? Mas depois veio todos os problemas e eu tive que adaptar minha cabeça para não me frustrar mais ainda e tentar seguir esse caminho mesmo do isolamento do jeito que nós estamos, porque é pior a gente criar essa expectativa, né? Turma, e a partir desse slide aqui, olha o que é que acontece. A partir desse slide, só tem algumas explicações para vocês, que nesse caso vocês vão ler. Vocês tiveram aquela disciplina do professor Rodrigo, tiveram metodologia. É só para vocês saberem o que é uma pesquisa básica, o que é uma pesquisa aplicada, o que é uma pesquisa quantitativa, qualitativa, só para vocês saberem no que se enquadra o projeto de vocês. Se é bibliográfica, se é exploratória, se é descritiva, se é experimental, se é bibliográfica, se é documental, se é experimental, tá? Se é um levantamento, se é um estudo de caso. Então, de modo geral, esses slides aqui é só as definições dos tipos de estudo. Yasmin, a minha primeira sugestão é baixe um artigo de revisão sistemática e veja a metodologia deles e faz Ctrl+C, Ctrl+V, porque existe muito mais informações que tu pode obter da revisão de literatura. Por exemplo, quais as palavras-chave que você vai usar? Qual o período de tempo que tu vai pesquisar? Quais as bases de dados? Os artigos que tu quer pesquisar, as palavras-chave, elas precisam estar no resumo e no título ou tem que estar em todo o texto? Então, tem várias maneiras de tu arrumar a tua metodologia da revisão sistemática. Por isso que eu estou falando, é muito interessante baixar um artigo de revisão sistemática e seguir o que eles fizeram. É muito interessante porque eles fazem várias estratégias. É tanto, por exemplo, tu diz lá, a minha pesquisa é sobre circulação extracorpórea. A tua palavra-chave é circulação extracorpórea. Mas será que não seria interessante tu colocar a palavra-chave extracorpórea e coração? Será que não ia achar mais artigos? Então, assim, a revisão de literatura sistemática, ela tem uma organização bem adequada de metodologia. Inclusive, dá para fazer um fluxograma, caixas de texto, puxando a seta, quantos artigos, quais as bases, tá? Turma, e o nosso outro elemento textual e o último é o cronograma, tá? Então, o cronograma, ele entra aí como o 8, né? O 8 ponto cronograma. Gente, o cronograma, ele é as etapas que você deseja executar e ele é um mapa de que você deve seguir.
Então, o cronograma, ele tem do lado as atividades que você está desenvolvendo, ou, aliás, as atividades que você irá desenvolver, e o ano, tá? O cronograma sempre será para um ano, tá? Então, vocês vão colocar desde o início de fevereiro, né? Janeiro, fevereiro de 2020 até dezembro de 2020, tá? O cronograma, ele traça o tempo que será necessário para a realização de cada etapa, sendo que muitos podem acontecer concomitantemente, ou seja, não necessariamente precisa terminar uma etapa para iniciar outra. Minha sugestão, turma, que vocês peguem esse cronograma que vocês estão vendo aí, faça, né? Não faça Ctrl+C, Ctrl+V, dado dele, porque isso aqui é uma imagem, mas faça ele no Excel, no Word, e vai colocando, tá? Então, vocês colocam atividade, o ano 2020, aí vocês colocam elaboração do projeto, quanto tempo demorou, revisão bibliográfica. Lembrando que revisão bibliográfica acontece em todos os meses do projeto. Quando é estudos exploratórios, para você entender mais sobre o seu trabalho, elaboração dos instrumentos, pré-testes, coleta de dados, organizações, aí vocês vão colocando. Quem faz o trabalho experimental, coloca também qual mês que vai fazer o MIC, qual mês que vai fazer o PCR, tá? Então, minha sugestão é que vocês peguem esse próprio cronograma que vocês estão vendo e coloquem no trabalho de vocês, adaptando para o que vocês vão fazer ou não. Por exemplo, qualificação. Vocês não vão ter qualificação, então retira essa linha aí, tá? Outra coisa, a questão do cronograma, vocês podem marcar os meses que, por exemplo, elaboração do projeto, fevereiro, março, pode ser marcado com um X, ou pode ser feito esse outro modelo aqui, ó, que é mais simples. Vocês podem marcar com realce, né, ou com sombreamento. Fica a critério de vocês, tá? Minha sugestão é que vocês utilizem esse primeiro cronograma e adaptem para o de vocês. Ah, professor, lá no meu projeto de iniciação científica já tem um cronograma. Posso usar? Pode. Só adaptar para os meses que equivale ao ano de 2020. Lembrando que o cronograma, ele vai desde o momento que inicia o projeto até a conclusão do artigo, até o TCC2. Certo, turma? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Pronto, turma. Então, a gente vai ficar por hoje na metodologia e cronograma. Vocês já podem ir construindo. Lembrando que não precisa fazer isso para essa primeira nota. Na próxima semana, a gente vai ter encontro de novo para me falar sobre referências, tá bom? E aí, agora a gente vai ter encontro toda semana para a gente agilizar, para vocês entregar o mais rápido possível o projeto completo, para a gente finalizar a disciplina, para que vocês não fiquem com mais essa ansiedade associada ao TCC1. Tudo bem? Nada dieta, Vitória. É simbora, vamos que vamos. Diga, Lucas. Gente, só uma outra situação. Lembra que vocês podem, né? Nós estamos nessa situação atualmente. Se vocês quiserem se juntar para fazer o TCC, no sentido de, em vez de cada um fazer um TCC individual,
vocês podem estar se juntando com outro colega para fazer o TCC em dupla, tá? Talvez isso facilite um pouco para vocês, tá? Fica a critério. Aguardando tua dúvida, tá, Lucas? Isso mesmo, tá, Luca? Você vai colocar projeto, no caso, você pode colocar projeto apresentado ao curso de biomedicina da Universidade de Selma para obtenção de nota na disciplina de TCC1. Tira essa questão do conferir grau de bacharel, porque isso só vai ser no TCC2, tá? Então segue esse primeiro que você mandou mesmo. De nada, Lucas. Mais alguém, turma, dúvida? Lembrando, gente, que a qualquer hora vocês podem mandar mensagem via Teams, tá? Via o chat, que eu vou responder assim que eu ver. Turma, bom restante de tarde, boa construção do projeto, né? Tá na hora de a gente finalizar e até breve. Depois eu vou mandar uma mensagem no Teams com algumas informações, só para relembrar vocês. Abraço, tudo de bom. A gente, Yasmin. Beijos. Abraço.